Olá pessoal, bom dia para quem é do período matutino, do diurno, boa noite para quem é do período noturno, né? Como o conteúdo é o mesmo, estou fazendo uma gravação só, né? E aí depois na nossa parte interativa, né, por escrito, nos nossos grupos do Facebook, né? Aí a gente, enfim, conversa, né, a outra dimensão, né, aí do nosso contato mais interativo. Eu vou iniciar hoje uma série de aulas expositivas sobre conjuntura e análise de conjuntura. Né? Eu vou repetir algumas coisas que eu já apresentei presencialmente antes da quarentena e vou agregar conteúdos novos a partir de novas leituras que eu tive nesse período, do acesso que eu tive a certos materiais, certos textos que eu não conhecia antes. O conteúdo dessas aulas expositivas sobre análise de conjuntura vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte, que eu vou apresentar agora, estou chamando de Introdução à Análise de Conjuntura. Uma segunda parte, que é um desenvolvimento da primeira, que eu estou chamando de categorias fundamentais de uma análise de conjuntura. Uma terceira parte, que eu chamei de questões práticas e metodológicas da análise de conjuntura, que eu vou tratar na semana que vem. E uma quarta parte, mais teórica, que eu intitulei Análise de Conjuntura no Pensamento Político. Então, vamos iniciar a nossa abordagem com a introdução à análise de conjuntura, começando pela pergunta básica: o que é análise de conjuntura? Então, a gente pode definir isso de muitas maneiras, cada texto, cada material que a gente encontra, enfim, trata a definição de uma forma diferente. Aqui, como exemplo, um texto que eu compartilhei com vocês, um texto produzido por uma coligação de movimentos sociais latino-americanos, editado pela Fundação Friedrich Ebert, que é uma fundação alemã do Partido Social Democrata da Alemanha. Esse texto da FES, ele define a análise de conjuntura assim: uma forma de manifestação da luta dos diferentes atores em uma sociedade específica e em um momento determinado. Na verdade, eu não encontrei nenhuma definição que me satisfizesse. Então, eu fiz a minha própria síntese, pegando elementos de várias fontes diferentes e também a minha própria reflexão sobre o assunto. Então, eu estou definindo análise de conjuntura da seguinte forma: análise de conjuntura é uma descrição do contexto ou do momento atual, no campo político e ou econômico, uma descrição que vai apontar os acontecimentos mais relevantes com as suas causas e as suas possíveis consequências. A análise de conjuntura vai situar a posição relativa entre os principais atores, vai apontar quais são os interesses que estão em jogo na cena política e vai assinalar quais são as principais tendências que podem ser previstas para o futuro imediato, no curto, e no médio prazos. Tá? Vocês fiquem tranquilos, não precisam anotar tudo que eu estou dizendo. Eu estou falando aqui a partir de um texto que eu escrevi. Esse texto vai ser compartilhado com vocês. Então, o importante mesmo é vocês acompanharem meu raciocínio, e depois vocês vão ter tudo por escrito, enfim, tranquilo. De qualquer maneira, não vai haver uma prova sobre isso. Tudo que eu estou apresentando para vocês é um material de apoio, de suporte para a prática de análise de conjuntura, que vai ser o central na disciplina. Um segundo ponto, quem é que faz a análise de conjuntura? Nós estamos falando, análise de conjuntura, de um instrumento básico de conhecimento da realidade social.
Eu gostei dessa formulação. Análise de conjuntura é um instrumento para o conhecimento, né? É uma rima, mas, né, eu não vejo forma melhor de dizer. Então, é um instrumento básico de conhecimento da realidade social que é utilizado especialmente por quem exerce algum tipo de agência sobre a realidade social. Quem é que é agente da realidade social? São os atores políticos, investidores econômicos, governos, partidos, ONGs, em muitos casos, empresas, estamos falando de grandes empresas, movimentos sociais, gestores, né, de diferentes tipos. Né? Uma comparação que a gente pode fazer, né, quem faz análise de conjuntura, a gente pode comparar, imagina o capitão de um barco de pesca que antes dele partir, né, dele zarpar, ir ao mar com o seu barco, ele observa as condições do tempo, né? Ele analisa a conjuntura meteorológica, enfim, os elementos do mar, das correntes, sei lá, porque eu não entendo nada disso, mas eu posso imaginar, né, essa situação e certamente não vou errar longe. Né? Existem 3 cuidados básicos preliminares. Aqui eu estou utilizando também uma síntese de vários materiais bibliográficos, sobretudo os materiais que eu estou compartilhando com vocês. 3 cuidados preliminares para a gente fazer análise de conjuntura. Em primeiro lugar, utilizar fontes confiáveis de informação. Nós vivemos na era das fake news, a era da pós-verdade, aquela ideia de que tanto faz se aquilo que está sendo dito corresponde ou não corresponde à verdade factual. Né? Para muita gente a verdade virou uma coisa démodé, uma irrelevância. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com as informações falsas, com as mentiras, com as fake news. Né? E tem que considerar também o fato de que nenhum meio de informação, mesmo aqueles meios de informação de maior qualidade, aqueles que eu tenho recomendado insistentemente para vocês como as melhores fontes para serem consultadas, mesmo esses meios, eles não estão situados acima dos interesses em conflito. Não existe mídia neutra nem mídia imparcial. Todos têm interesses envolvidos. O máximo que você pode esperar de uma publicação, de um jornal, de um site, de um órgão jornalístico, é uma certa dose de honestidade. Neutralidade, jamais. Então, vamos tomar cuidado com as fontes de informação e buscar aquelas que são confiáveis, né, descartando as não confiáveis. Em segundo lugar, a gente deve, para fazer uma boa análise de conjuntura, cultivar uma atitude em relação aos atores que eu chamo de uma atitude de saudável desconfiança. Vamos confiar desconfiando, ou em alguns casos, desconfiar puramente. Né? Em política, gente, não existe transparência. Os atores na política, geralmente, eles dissimulam os seus verdadeiros objetivos. Isso faz parte da política. Existe uma ética própria da política, Maquiavel é o autor que vai tratar disso, que é uma ética diferente da ética das pessoas na sua vida particular. Eu não vou aprofundar esse tema, porque isso eu teria que fazer uma digressão que ia nos levar longe do nosso tema, mas fica essa dica, Maquiavel. Né? Então, na política, os atores eles dissimulam os seus verdadeiros objetivos. Se os atores da política dissessem sempre exatamente o que eles estão pensando, né, e deixassem transparentes quais são os interesses que eles representam, eles perderiam votos, eles teriam dificuldade em conquistar aliados. A verdade, a verdade pura, aquela verdade que a gente tanto valoriza nas nossas relações pessoais, na política é um desastre. Né? Em relação a isso, eu coloquei aqui uma frase de um dos autores que eu estou compartilhando, recomendando, que é o Valério Arcari. Olha o que o Valério escreveu, né, para recomendar
essa desconfiança saudável. Os porta-vozes dos donos da riqueza e do poder não confessam publicamente que estão a serviço de interesses privilegiados e minoritários. Eles dissimulam, blefam, mentem. A análise do discurso deve ser crítica. Então, essa é a postura crítica indispensável para uma boa análise de conjuntura. Quando você lê uma declaração de um político, tem que ler dando desconto, tem que ler com um pé atrás ou até os 2 pés atrás. E um terceiro cuidado é o cuidado de elaborar análises objetivas. Isso significa, nós precisamos encarar o mundo como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Para isso, a gente tem que reconhecer o peso dos fatores negativos para nós, porque nós fazemos parte também da realidade social. Nós também temos as nossas preferências, também temos os nossos interesses, né? De preferência interesses legítimos, né? Que estão presentes ali. A gente não consegue ser totalmente objetivo também, a gente não consegue ser completamente neutro também. Agora, para fazer análise, a gente tem que procurar olhar o mundo como ele é, né? Admitir a força do inimigo, né? Admitir às vezes que o inimigo está mais forte que nós, que o inimigo acerta mais do que os nossos amigos, né? Então, é uma postura de objetividade, e o contrário dessa objetividade é o que se chama de subjetivismo. Subjetivismo é um grande erro em análise política. O subjetivismo acontece quando a gente confunde os nossos próprios desejos com a realidade que existe por si mesma, independente de nós. Na história política da humanidade, existem muitos e muitos casos em que o erro do subjetivismo levou os atores a tomar decisões catastróficas. Isso acontece quando os atores seguem por caminhos que os estudiosos da política chamam de voluntaristas. O voluntarismo, em geral, nos conduz a tremendas derrotas. Achar que a nossa vontade é capaz de se sobrepor à realidade objetiva. Bom, dito isto, uma outra pergunta que é indispensável. Por que se faz análise de conjuntura? Eu elenquei aqui uma lista de respostas. Vamos lá. Primeiro, se faz análise de conjuntura para se ter uma visão de conjunto do momento atual. Uma visão que vá além dos fatos isolados, dos fatos circunstanciais. Uma segunda resposta, vinculada à primeira, a gente analisa a conjuntura para entender o sentido dos fatos. Separar aquilo que é importante daquilo que é meramente circunstancial. Os fatos em si mesmo, olhados isoladamente, eles são pedaços, são fragmentos do caos, eles não dizem grande coisa. A gente, para entender o mundo, deve ir além de constatar os fatos, mesmo os fatos mais importantes, e a gente precisa organizar esses fatos dentro de uma visão coerente, da realidade social. Um outro motivo que nos leva a fazer análise de conjuntura é a nossa busca de identificar quem são os principais atores numa situação de conflito. Não só saber quem são os atores, mas entender qual é a lógica que explica a conduta de cada um desses atores. Quais são os objetivos que cada ator persegue? Quais são os interesses que movem as ações de cada ator? Uma outra resposta, uma outra motivação para análise de conjuntura é de ordem prática, diz respeito aos agentes da realidade social. Esses agentes, antes de tomar uma decisão, eles precisam avaliar o cenário.
né? Saber quais são aqueles fatores que são favoráveis à decisão que está sendo cogitada e quais são aqueles atores que são desfavoráveis, né? Vamos imaginar um sindicato que está discutindo se vai ou não fazer uma greve. Quais são as chances daquele movimento ser bem sucedido, né? Esses líderes desse sindicato terão que fazer uma análise de conjuntura para saber, né, aonde eles estarão pisando ao levar adiante, né, um movimento grevista. A análise de conjuntura, então, nos permite avaliar as possibilidades e os obstáculos a uma determinada ação política. Qual é o peso de cada um desses elementos? A análise de conjuntura também nos ajuda a identificar dentro, né, do cenário político quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos, né? Quais são os aliados que a gente poderá contar e quem serão aqueles que vão se opor às nossas ações, né? E, por fim, se faz análise de conjuntura, né, os agentes na cena pública, na cena política, né, analisam a conjuntura porque eles querem ter a sua própria interpretação da realidade. Quem não faz análise de conjuntura e está participando da política vai comer na mão dos outros, vai ter que pegar a análise de conjuntura que outros fizeram e que talvez não seja aquela análise de conjuntura que nos convém, né? Então, quer dizer, o ator político que se preze, ele faz a sua própria análise de conjuntura para não ficar na dependência de visões elaboradas por outros analistas que nem sempre compartilham os mesmos interesses e o mesmo ponto de vista. Numa análise de conjuntura, é fundamental separar o que é importante do que é circunstancial. A gente diariamente, né, se depara com uma infinidade, né, algo caótico, né, o volume de informações que a gente tem acesso. Você fica 2 horas na linha do tempo do Facebook ou navegando na internet, qualquer espaço que a gente imaginar na internet, a gente vai ter contato com centenas, com milhares de informações, de fatos, de coisas que aconteceram, né? Se a gente quiser entender a realidade, primeiro cuidado que a gente tem, primeiro objetivo é separar no meio desse caos o que é realmente importante, deixando de lado as coisas menores, as coisas sem maior consequência, né? Aquilo que é puramente, meramente circunstancial, né? A pergunta que, né, quando eu dei a aula presencial para vocês, eu falei sobre isso. Quantas vezes acontece nas redes sociais certos assuntos que surgem, que rendem discussões acaloradas, discussões intensas, durante 2, 3 dias a rede só fala naquele assunto e depois aquele assunto desaparece, sem deixar nenhum vestígio, enfim, como se fosse espuma, né? A espuma das ondas do mar, né? Então é importante separar o que é espuma, né, daquilo que é realmente realidade consistente, né, aquilo que vai ter consequências, né, na vida social. O objetivo da análise de conjuntura, né, já disse isso de alguma forma, né, sempre é bom enfatizar, a análise de conjuntura tem como objetivo orientar a tomada de decisões. Esse é o principal objetivo. É claro, quer dizer, eu como professor, pode ser que eu não vá tomar decisão nenhuma, né? Eu leio análise de conjuntura, até faço as minhas próprias análises de conjuntura, né, como um exercício intelectual, né, ou como uma contribuição minha ao debate político, né, mas, né, a gente pensando na análise de conjuntura